Você acha que seu cachorro está apenas sendo fofo quando se espreguiça, late pro nada ou inclina a cabeça? E se eu te dissesse que ele está tentando se comunicar com você em uma linguagem secreta que poucos entendem? Esses comportamentos esquisitos têm significados escondidos e ignorá-los pode fazer você perder sinais importantes. Hoje a gente vai decifrar o que seu cachorro está realmente tentando dizer. E o primeiro sinal pode parecer só uma brincadeira, mas esconde algo muito mais profundo. Você já parou para pensar que seu cachorro nunca faz nada por acaso? Cada movimento, latido ou olhar tem um motivo, até aquele espreguiçar lento, ou o jeito estranho de correr pela casa. Nada é aleatório. O comportamento canino é como uma linguagem escondida, cheia de sinais que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Mas e se você pudesse entender o que ele realmente está tentando dizer? A conexão com seu cão pode mudar completamente quando você começa a enxergar o que está por trás dessas ações. Especialistas em comportamento animal dizem que os cães se comunicam com muito mais do que latidos. Eles falam com o corpo, os olhos, o rabo, até com espirros. Muitos desses gestos são respostas instintivas, mas outros são mensagens diretas para você. E o mais curioso, algumas dessas mensagens são aprendidas. Seu cachorro observa a sua reação a cada comportamento e, com o tempo, desenvolve um jeito próprio de se fazer entender. É como se ele tivesse criado um dicionário humano só dele. E para começar a decifrar essa linguagem secreta, vamos direto para um comportamento que parece maluquice, mas revela muito mais do que parece. Aqueles momentos em que seu cachorro sai correndo sem motivo, feito um foguete desgovernado pela casa, eles não são só surtos aleatórios de energia, e o verdadeiro motivo pode te surpreender. Pronto para entender o que realmente está acontecendo quando ele entra no modo louco? Já viu seu cachorro correr em círculos pela casa como se tivesse sido possuído? Esse surto tem nome e não é brincadeira. É chamado de zoomies, ou tecnicamente FRAPs, Frenetic Random Activity Periods. Acontece de repente e parece puro caos, mas na verdade é um sinal positivo. É o jeito do seu cachorro liberar uma explosão de energia acumulada e, sim, isso diz muito sobre o estado emocional dele. Os zoomies costumam aparecer depois do banho, ao acordar de um cochilo ou quando estão muito felizes. Filhotes têm isso o tempo todo porque vivem com energia sobrando, mas cães adultos também não escapam. O curioso é que esses momentos não são só sobre alegria. Eles ajudam a manter o equilíbrio mental do animal. E atenção! Se os zoomies sumirem de repente ou acontecerem com frequência exagerada, pode ser um sinal de tédio, falta de atividade física ou até um problema de saúde. Mas os zoomies são só o começo dessa linguagem escondida, porque tem um comportamento que parece até alergia, mas é na verdade uma forma de comunicação surpreendentemente eficaz. Já viu seu cachorro espirrar bem no meio da brincadeira? Não é à toa, e a explicação por trás disso vai te fazer enxergar esse gesto de um jeito completamente novo. Seu cachorro espirra quando está brincando? Parece estranho, mas isso não é alergia. É uma forma de comunicação. Pesquisadores descobriram que cães usam o espirro como um sinal social, principalmente durante interações lúdicas. É como se eles dissessem: "Calma, isso é só diversão." Um gesto simples que ajuda a evitar mal-entendidos entre eles, e também com a gente. E quanto mais você entende isso, mais clara fica a mensagem. Durante uma brincadeira mais intensa, você vai notar que muitos cães soltam 1 ou 2 espirros rápidos. Isso é um código universal no mundo canino, indicando que tudo aquilo é só uma encenação amigável. Alguns estudos sugerem que eles aprendem esse comportamento ao observar nossas reações. Afinal, também usamos sons e expressões para mostrar entusiasmo. E em momentos de excitação, como quando você chega em casa, o espirro pode aparecer como reflexo disso. Sim, até nisso eles tentam se parecer com a gente. Mas nem todo espirro é brincadeira. Quando se torna frequente demais, pode indicar alergias, irritações ou algo preso no nariz. Por isso, observar o contexto é essencial. Agora, falando em momentos que parecem apenas fofos, mas escondem muito mais,
vamos falar de uma obsessão canina que divide opiniões. Você sabia que nem todo cachorro que mostra a barriga quer carinho? Apesar de parecer um convite irresistível, esse gesto pode ter um significado completamente diferente. Muitos tutores interpretam como sinal de confiança, e às vezes é mesmo. Mas em outras situações, o cão está apenas demonstrando submissão ou tentando evitar confronto. A chave está nos detalhes do corpo e no jeito como ele se movimenta. Quando o cachorro realmente quer carinho, ele fica relaxado, abana o rabo e pode até se contorcer de empolgação. Esse é o famoso modo gelatina. Já se ele estiver tenso, com o corpo rígido ou desviando o olhar, é um alerta, ele não está confortável. Pesquisas mostram que a barriga tem terminações nervosas que liberam ocitocina, o hormônio do bem-estar, o que explica por que muitos cães amam esse tipo de toque. Mas forçar um carinho quando ele não quer pode gerar o efeito oposto, estresse. Saber interpretar esse gesto é essencial para fortalecer a confiança entre vocês. E mais do que isso, mostra que você entende a linguagem sutil do seu cão. Agora, e quando ele coloca a pata em você, como se estivesse tentando dizer algo importante? Pode parecer um simples pedido de atenção, mas o verdadeiro motivo pode ser bem mais profundo e emocional. Quando o seu cachorro encosta a pata em você, pode acreditar, ele não está fazendo isso por acaso. Esse gesto, que parece apenas um carinho fofo, é na verdade uma forma direta de comunicação emocional. Em muitos casos, é como se ele estivesse dizendo: "Ei, estou aqui com você." É um comportamento aprendido, reforçado pelas suas reações. Afinal, quem resiste a um toque desses? Mas esse toque canino pode ter mais de um significado. Além de pedir atenção ou carinho, cães também usam a pata como forma de apoio emocional. Se você estiver triste, ansioso ou chorando, há grandes chances do seu cachorro perceber e colocar a pata sobre você como sinal de empatia. Estudos mostram que os cães conseguem identificar mudanças no nosso tom de voz e expressões faciais, reagindo de forma surpreendente. Mas nem sempre é algo tão profundo. Alguns simplesmente perceberam que colocar a pata garante petiscos, afeto ou até aquele passeio que você estava adiando. Saber quando o gesto é afeto genuíno ou só um truque bem ensaiado depende da leitura do contexto. Mas uma coisa é certa, os cães sabem muito bem como chamar sua atenção. E falando em atenção, o que dizer daqueles momentos em que seu cachorro late pro nada, encarando o vazio como se estivesse vendo algo que você não vê? O que ele está percebendo que você não consegue? Seu cachorro já latiu pro nada, encarando o vazio como se visse algo invisível? Por mais assustador que pareça, ele pode estar captando sons, cheiros ou movimentos que você simplesmente não consegue perceber. Cães têm a audição até 4 vezes mais apurada que a nossa e um olfato capaz de detectar cheiros a quilômetros de distância. Ou seja, quando ele late pro nada, talvez esteja reagindo ao que está realmente lá, só que fora do seu alcance sensorial. Muitos desses latidos misteriosos acontecem por estímulos reais, como o som de um animal passando longe, um barulho agudo ou até um cheiro estranho no ar. Mas em alguns casos, o latido vira hábito. O cachorro percebe que, ao fazer isso, ganha sua atenção. E pronto, está criada uma estratégia de entretenimento. Por isso, entender o motivo por trás do latido é mais importante do que tentar simplesmente impedir. Ignorar um latido sem razão pode parecer certo, até o dia em que ele estava te alertando de algo real. Mas nem todos os sinais caninos são tão barulhentos assim. Alguns são silenciosos, quase imperceptíveis, e acontecem quando você fala com ele. Já reparou naquele momento em que o seu cachorro inclina a cabeça, como se estivesse tentando entender cada palavra sua? Esse gesto fofo é mais do que curiosidade e pode esconder um instinto surpreendente. Você sabia que o famoso cachorro inclinando a cabeça pode ser mais do que só fofura? Esse gesto, que parece uma reação adorável à sua voz, na verdade revela um processo mental bem mais complexo. Ele não está só ouvindo, está analisando. Estudos indicam que a inclinação ajuda os cães a localizarem a origem do som com mais precisão e até a identificar palavras familiares.
Em outras palavras, seu cachorro está se esforçando para entender você de verdade. Além da audição, a visão também entra em cena nesse comportamento. A cabeça inclinada pode melhorar o campo de visão, especialmente quando tentam decifrar sua expressão facial. É como se ele dissesse: preciso ver melhor o que você está sentindo. E o mais interessante? Muitos cães percebem que esse gesto nos derrete e começam a repetir só porque aprendem que isso chama nossa atenção. É um misto de instinto, inteligência e puro carisma. Mas nem todo comportamento curioso é tão fofo quanto esse. Às vezes, o que parece uma brincadeira inocente pode esconder algo mais sério. Por exemplo, quando seu cachorro começa a girar atrás do próprio rabo, feito um redemoinho peludo. Diversão? Talvez. Mas a verdade por trás disso pode te surpreender. Seu cachorro corre atrás do próprio rabo, como se estivesse caçando um inimigo invisível? Pode parecer só uma brincadeira boba, mas esse comportamento nem sempre é sinal de diversão. Em filhotes é algo normal, eles ainda estão descobrindo o próprio corpo. Mas em cães adultos, a história muda. Em alguns casos, isso pode indicar tédio extremo, ansiedade ou até um problema de saúde. Algumas raças, como o terriers e pastores alemães, têm mais tendência a esse comportamento por causa da energia acumulada. E o pior, se o cachorro começa a fazer isso de forma repetitiva e obsessiva, pode ser um sinal de transtorno compulsivo. Outro fator comum é irritação por pulgas ou alergias na cauda, o que transforma a brincadeira em tentativa de alívio. Observar a frequência e o contexto é essencial para entender se é só uma fase ou algo que exige atenção veterinária. Nem tudo que parece engraçado é inofensivo. Mas existe um outro comportamento que muitos acham que é só esticar as pernas e que pode estar cheio de significado escondido. Sabe aquele alongamento exagerado que seu cachorro faz quando te vê chegando? Não é só preguiça, é um gesto cheio de intenção. E pode revelar o que ele sente por você de um jeito surpreendente. Aquele alongamento todo estiloso que seu cachorro faz quando te vê não é só para espreguiçar. Esse gesto tem nome, greeting stretch, ou alongamento de saudação, e é uma das formas mais sutis de dizer: estou feliz em te ver. Mais do que um simples hábito, ele demonstra que o cão está relaxado, confortável e, acima de tudo, confia em você. É o equivalente canino de um sorriso sincero, e a maioria das pessoas nem percebe. O greeting stretch também pode ser um convite disfarçado para brincar. Se logo depois do alongamento o rabo começa a abanar ou ele dá um pequeno salto, é praticamente um convite para se juntar diversão. Esse movimento ajuda o cachorro a liberar tensão muscular, principalmente depois de dormir ou ficar parado por muito tempo. Mas quando é direcionado a você, ele ganha outro significado. É um gesto social, um sinal de que a relação entre vocês está forte e positiva. Um detalhe sutil, mas cheio de intenção. Perceber esse tipo de sinal muda completamente a forma como você enxerga a rotina com seu cão. Afinal, eles estão se comunicando o tempo todo. Você só precisa aprender a escutar com os olhos. Mas tem um comportamento que quase todo mundo interpreta errado e que pode até ser um alerta disfarçado de alegria. Sim, estamos falando do rabo abanando. E a verdade por trás dele pode surpreender até os tutores mais experientes. Você acha que um rabo abanando sempre significa que o cachorro está feliz? Então prepare-se. Isso é um dos maiores mitos sobre comportamento canino. Nem todo abanar de rabo é sinal de alegria, e em alguns casos pode ser exatamente o contrário. A posição, velocidade e direção do movimento dizem muito mais do que parece. Ignorar esses detalhes pode te fazer perder sinais importantes ou até colocar você em risco sem perceber. Por exemplo, se o rabo estiver abanando lentamente e baixo, pode indicar insegurança ou submissão. Já um rabo alto, rígido e com movimentos curtos pode ser um alerta de tensão ou irritação. Os cães usam o rabo como uma espécie de antena emocional e cada nuance importa. Um abanar exagerado, com o corpo inteiro balançando, geralmente indica empolgação e afeto. Mas se o corpo estiver parado e só o rabo se mover, fique atento.
Seu cão pode estar em alerta, não feliz. Saber interpretar a linguagem do rabo é essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a conexão com seu cão. Porque às vezes, o que parece um cumprimento animado é na verdade um pedido de espaço. Agora que você já sabe o que o rabo diz, imagine o que mais o corpo dele está tentando te contar. E acredite, a linguagem secreta dos cães vai muito além desses sinais. Entender esses pequenos sinais, o espirro no meio da brincadeira, o olhar fixo no vazio, o alongamento exagerado ou até o simples abanar de rabo transforma completamente a relação com seu cachorro. Eles estão se comunicando o tempo todo, mesmo quando você acha que estão só sendo estranhos ou engraçados. Quando você aprende a ler essa linguagem silenciosa, cada gesto ganha um novo significado. Você deixa de ser apenas um tutor e se torna parte do mundo emocional do seu cão. Qual desses segredos você já percebeu no seu cachorro? Comente aqui abaixo.